Amados, vamos passar para o Ministério da Palavra. Aproveita que você está de pé. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias 33:3. Glória a Deus. Amados, a minha mensagem hoje consiste em algo que é fundamental e essencial para a vida de todo cristão. Você muito provavelmente já conhece esse texto, já ouviu muitas pregações a respeito dele, mas eu quero trazer hoje um panorama um pouco diferente a respeito do clamor. Jeremias 33:3 diz: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Outra versão diz: invoca-me e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Em nome de Jesus, pode se assentar, amados. Glória a Deus. Amados, em que consiste o clamor na vida do cristão? Quando é necessário que nós, no nosso dia a dia, nas nossas lutas e batalhas constantes que temos, quando é necessário o clamor na nossa vida, na minha e na sua vida? O profeta Jeremias, ele diz que Deus está dizendo ao povo: clame a mim, clame a mim, e eu responderei. Isso deixa bem claro para mim. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu posso te ouvir, e eu não apenas posso te ouvir, mas eu sou capaz de responder a sua oração. Eu sou capaz de responder o seu clamor. Eu sou capaz de responder a sua necessidade. Mas Deus, Ele não para só aí. Ele diz: eu te responderei. E além de responder o clamor do seu coração, eu vou te mostrar coisas grandes e ocultas que você não conhece. A minha frase hoje é: o clamor nos leva à revelação dos mistérios de Cristo. Paulo diz no livro de Efésios, no capítulo 2, que toda a ciência e sabedoria estão escondidas em Cristo. Tudo o que nós precisamos para vivermos uma vida nesse mundo, estão escondidas em Cristo, estão ocultas em Cristo, estão guardadas em Cristo. E Deus, Ele libera essas porções de conhecimento, de revelação, que estão em Cristo, através da sua palavra. Como? Através das revelações que o Espírito Santo traz para nós. O clamor, amados, ele é levantado no momento específico. A Bíblia está repleta de histórias, principalmente do Novo Testamento, a partir de Êxodo, quando Moisés é usado para libertar o povo do Egito. E aí se estipula, depois do Pentateuco, a gente tem os livros dos reis, 1 Samuel, 2 Samuel. E aí começam a surgir reis, começam a surgir governadores, começam a surgir povos diferentes. E nós entramos numa era de muita guerra. Inclusive essa era de muita guerra começa com Josué. Se você pegar para ler o livro de Josué, 31 reis foram destruídos pelo povo de Israel, debaixo da autoridade de Josué. Em alguns desses momentos, o povo se encontrava totalmente perdido. O povo não sabia o que fazer. Você se lembra lá de Josafá, quando ele diz: Senhor, nós não temos força contra esse
para nós. Nós não sabemos o que fazer, nós estamos rendidos, estamos perdidos. E Deus disse assim para eles: ó, não se preocupem, nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. Você conhece a história. Deus diz assim, ó, coloque os levitas, vá para o campo de batalha e coloque quem na linha de frente? Os levitas, e cantem louvores, e exaltem o nome do Senhor, e glorifiquem o nome do seu Deus. E a Bíblia fala que através do som que os inimigos ouviam, eles foram completamente desbaratados. O clamor, ele é produzido no meu e no seu coração, exatamente no momento onde nós não sabemos o que fazer. Você lembra naquela passagem que Jesus está dentro do barco e os discípulos, desesperados com o vento e a tempestade, eles acordam Jesus e dizem: mestre, mestre, não te importa que nós morramos? Em outras palavras, você não está preocupado com o que está acontecendo? Você não está vendo o que está se passando na nossa vida? Nós estamos correndo aqui um risco de vida. A necessidade gera um clamor. Davi, no Salmos 18, versículo 6, ele diz assim, ó: na minha aflição eu clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus no seu templo, e ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Davi foi um homem chamado homem segundo o coração de Deus. Mas isso demonstra para mim e para você que o nosso posicionamento no reino não nos exime de lutas e batalhas. Quem sou eu ou quem é você no reino de Deus não te livra de uma luta, não te livra de uma guerra. Mas graças a Deus, amados, nós temos um grande general, e o nosso general é... Aleluia, Jesus. O nosso general é Cristo, aquele que luta as minhas, aquele que lutou as minhas guerras e as suas guerras. Mas, amados, não é simplesmente assim: ah, Jesus lutou. Jesus, ele lutou, mas ele venceu. Sabe o que eu digo para as pessoas? O maior milagre de Jesus não foi ele ter morrido na cruz, foi ele ter ressuscitado. Porque ele ter morrido na cruz trouxe um grande benefício para mim e para você. Mas se ele tivesse simplesmente morrido na cruz e não tivesse ressuscitado, ele seria mais um profeta, mais um que foi levantado. Jesus, ele veio à terra, ele operou milagres, ele realizou curas, ele nos ensinou muita coisa. Mas se ele não tivesse ressuscitado na cruz, ele seria apenas mais um. E esse Jesus que ressuscitou na cruz, ele fez isso por você. Ele fez isso por você. Em Êxodo, no capítulo 2, versículo 23, Deus diz: muito tempo depois, morreu o rei do Egito, e os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até o céu. Amados, o nosso clamor, o meu clamor e o seu clamor é uma das orações mais ouvidas por Deus, porque ele é produzido do fundo do seu coração. Sabe aquele momento de desespero? Quem lembra da história de Ana em 1 Samuel? Ela já tinha orado, ela já tinha sacrificado, ela já tinha feito muitas e muitas e muitas coisas, já tinha subido ao templo. Mas teve um dia, uma única vez, onde ela dobrou os seus joelhos, e a Bíblia diz que ela não conseguia nem falar com os seus lábios. O profeta Eli achou que ela estava bêbada, ela não tinha capacidade, de tanta aflição, de tanto clamor que saía do coração dela, ela não conseguia falar. Mas o espírito dela e o coração dela estavam produzindo um clamor.
O povo de Deus estava tão subjugado pelo faraó, que eu imagino que eles passavam dia e noite clamando: eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Amados, eu tive uma época na minha vida que eu ficava desse jeito. No ano de 2018, para quem não sabe, eu tenho uma marmoraria. E a minha marmoraria nasceu no ano de 2015, dia 27 de janeiro de 2015, em Vinhedo. E depois de muita luta, muita dificuldade, nós viemos aqui para a região de Campinas, ali atrás do Galácia, a saudade. E eu tinha um sócio, o meu sócio, ele achou por bem melhor para ele sair da sociedade. E amados, eu fiquei desesperado. Quando a gente foi fazer o levantamento de dívidas da empresa, o pastor disse assim para mim: ó, se você fizer isso, assumir isso aí, você é louco, você é completamente maluco. E eu disse para ele, eu falei: pastor, é o que eu sei fazer da minha vida, eu não sei fazer mais nada. O sustento da minha família vem dali. Amados, eu já estava no ano de 2018, quando a gente veio para cá, eu já estava desde julho de 2017 sem receber um tostão. Eu pagava as contas de casa com as migalhas que sobravam. Pagava uma continha aqui, sobrava um pouquinho, comprava uma caixinha de leite ali. Mas parece que o ano de 2018 foi o ano onde que Deus resolveu me provar. Amados, eu saía lá da marmoraria e eu vim aqui para a igreja. Eu sentava na terceira fileira de trás para frente ali, e eu dizia assim para Deus: eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu não conseguia falar mais nada, eu só dizia: Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E eu chegava, e eu conversava com a Nádia me dava força. E aí às vezes você tinha um bom orçamento que ia te ajudar, e você acabava não fechando aquele orçamento, e aquilo mexia muito comigo, muito mesmo. E eu sentava ali e falava: Deus, eu não aguento mais. Irmãos, o ápice para mim foi no dia que a minha mãe me ligou, e nós estávamos, a Nádia e eu, nós estávamos morando na casa do pastor, porque eu não tinha condições de colocar gasolina no carro para ir embora da minha casa. A gente ficou aproximadamente 6 meses aqui. E o ápice disso tudo foi no dia que a minha mãe ligou, e ela disse assim para mim: filho, a mãe está chegando na casa do pastor, e eu estou levando umas coisas para você. Eu falei: como assim, mãe? Mas não estou, aqui está tudo bem, a gente está precisando. Não, a mãe está levando sabão em pó, a mãe está levando detergente, a mãe está levando sabão, a mãe está levando sabonete. A mãe vai te ajudar. Irmãos, eu sei que era minha mãe, e eu devia ser grato no meu coração, mas aquilo foi tão humilhante para mim, tão humilhante. Teve um dia que eu sentei na mesa do pastor, eu, pastor, a Nádia, pastor, eu falei: eu não aguento mais, eu não tenho 23 reais para pagar a conta de água da minha casa, eu não aguento. Amados, foi um ano terrível, foi um ano de muita humilhação para mim. Mas toda vez que eu dobrava o meu joelho e sentava ali, Deus estava produzindo um clamor no meu coração. E Ele dizia: aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme. E eu ouvia, o livro de Isaías diz que haverá uma voz atrás de você, te guiando no caminho. E eu às vezes entrava no meu carro, colocava um louvor, e eu ouvia o Espírito Santo falando assim: olha, eu estou aqui, eu estou aqui. Era só isso, irmãos. Era um completo silêncio, um completo desespero, uma humilhação sem tamanho.
mas eu não podia fazer nada. Eu tinha que simplesmente confiar no Deus a quem eu sirvo. E aquele ano foi passando, e eu sentado ali. Eu sentava, ficava aqui meia hora, 40 minutos, 1 hora. Teve dia que a marmoraria estava tranquila lá, os meninos estavam com serviço, eu ficava aqui a manhã inteira. Já fiquei aqui o dia inteiro, lendo, alimentando meu espírito, e Deus produzindo um clamor no meu coração. Até que um dia, amados, eu dobrei o meu joelho e eu disse: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu não tenho mais condições psicológicas de suportar isso. Eu não tenho mais condição física de suportar isso. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Amados, e onde, eu quero dizer uma coisa para você: onde acaba a sua força, começa de Deus. Quando você não tem mais capacidade de lutar com o seu intelecto, com a sua mente, com as suas forças, é nesse exato momento onde Deus começa a agir. As portas começaram a se abrir, os serviços começaram a aparecer. Eu já não ficava mais, eu não conseguia entender, porque eu não ficava mais preocupado com a marmoraria. Eu disse assim para Deus: se o Senhor me deu, é o Senhor que tem que sustentar. E um dia eu vi isso do meu amigo. Ele trabalhava, fazia faculdade, tinha outros afazeres, tinha igreja. Eu falei assim para ele, cara, você está com muita coisa para fazer, você vai dar conta de tudo isso? Ele falou: Lucas, se Deus colocou tudo isso na minha vida, é porque Ele tem que me dar condição de fazer. E eu disse isso para Deus: se o Senhor me deu, é o Senhor que vai sustentar. Amados, a partir daquele dia eu parei de me preocupar. Eu parei de me preocupar. E eu vou dizer uma coisa para você: aquele clamor que eu levantei ali no fundo e foi ouvido por Deus, eu nunca 18, 19 e 20, eu nunca fiquei devendo 1 centavo para funcionário meu. A partir daquele mês, a partir daquele ano, eu comecei a comprar material à vista. Eu nunca mais parcelei um pingo de material. E Deus começou a abençoar, começou a abrir as portas, começou a enviar pessoas para ajudar. E Deus, Ele disse assim, segura aí, que isso ainda não acabou. Eu ainda tenho muito mais aí. De onde isso aí saiu, eu ainda tenho muito mais. Clame a mim, eu vou te responder. Eu não vou apenas te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não conhece. E esse clamor produziu para mim, amados, uma vitória numa guerra que quase me levou ao colapso mental. Em Jonas, no capítulo 2, versículo 2, o profeta diz: no meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte eu gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Salomão, em 2 Crônicas 6,19: ainda assim, atende a oração do teu servo, e ao pedido de misericórdia, ó Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo te faz hoje. Se você puder, abre comigo em Jeremias, no versículo 29, no capítulo 29. Nós encontramos no capítulo 29 de Jeremias, no versículo 11, Deus falando através do profeta: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Um verdadeiro clamor é aquele que é produzido do seu coração. Não é uma oração que você faz,
É quando você se encontra diante das muralhas de Jericó, uma cidade impenetrável, onde nenhum inimigo prevaleceu sobre ela. E Deus diz para você: você vai passar por essa cidade. E mesmo quando você não consegue enxergar o milagre, o clamor surge no seu coração. E ele tem o poder de derrubar as muralhas que se levantam ao seu redor na sua vida. Deus ouviu o clamor do povo. Em Êxodo, no capítulo 3, versículo 7, disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quando eles estão sofrendo. Deus ouviu a oração do povo, Deus ouviu o clamor do povo. No versículo 3, no capítulo 3, versículo 10, Deus aparece para Moisés na sarça ardente e diz para ele: vá, pois agora eu envio a Faraó para tirar o meu povo, os israelitas. No versículo 17, no capítulo 3, Deus diz para Moisés: prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde mana leite e mel. Deus tinha ouvido o clamor daquele povo. E Deus, quando Ele ouve o clamor do seu povo, Ele se levanta em resposta. O primeiro passo que o versículo nos mostra é que Deus ouve o clamor. Isso demonstra, amados, para mim e para você, que para nós tivermos uma ação de Deus, uma reação de Deus, é preciso uma ação minha e sua. Deus, Ele sabe qual é a mínima ou a maior dificuldade que você tem enfrentado, mas Ele vai se levantar em resposta quando você clamar a Ele a isso. Ele ouviu o clamor do povo, e então a Bíblia nos diz que Ele respondeu. Ele diz no versículo 10 para Moisés: vá, eu envio você a Faraó para libertar o meu povo, os israelitas. Deus, Ele tinha ouvido o clamor do povo, então Ele responde à oração do povo, e Ele não para apenas aí, como diz o versículo. Ele anuncia: prometi tirá-los da opressão do Egito para uma terra onde emana leite e mel. Amados, o clamor, ele é produzido no meu e no seu coração. Quando buscamos de todo o coração, Deus não apenas ouve o nosso clamor, como provocamos a reação divina à nossa súplica com fé. No nome de Jesus, eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Nós vamos orar. E eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é a luta, a batalha, a guerra, as muralhas que têm se levantado. Eu não sei qual é. Mas eu sei que você serve a um Deus todo-poderoso, que sabe qual é essa dificuldade, e que anseia e deseja no coração te responder. Anseia no coração ouvir um clamor para te livrar dessa situação. Então, no nome de Jesus, eu queria que você começasse a orar agora. Se levanta em oração, amados, como guerreiros pela sua vida, pela sua casa, pelo seu emprego, pelo seu trabalho, pela sua empresa. Em nome de Jesus, se levante agora como um guerreiro de oração e clame o nome do Senhor. Clame o nome daquele que pode te salvar, que pode te curar, que pode te responder, que pode corresponder à sua súplica. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus de exércitos, é um Deus de guerra, é um Deus de paz. A sua palavra nos diz que uns confiam em carros, em cavalos, mas essa noite eu quero dizer que nós fazemos menção do seu nome, porque nós confiamos em Ti, ó Deus. Sabemos que o Senhor é um Deus que se levanta do seu trono e ouve a oração. A sua palavra nos diz que se nós orarmos e clamarmos de todo o coração, o Senhor ouviria a nossa voz, se inclinaria para a nossa súplica, as nossas petições, e atenderia, Deus, o nosso clamor.
Pai, em nome de Jesus, eu quero me levantar aqui como um profeta nessa igreja. Ó Deus, pela vida dos meus irmãos. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei o tamanho do gigante, eu não sei, ó Deus, o tamanho das muralhas, quão impenetrável elas têm sido, mas eu sei que nós servimos a um Deus que é capaz de vencer todas as lutas e todas as guerras. Eu sei, ó Deus, que nós servimos a um Deus que é completamente poderoso, aquele que criou os céus e a terra. Eu quero te pedir, ó Deus, se levanta do seu trono, inclina os seus ouvidos para a oração que está sendo feita nessa casa, para as súplicas que estão sendo feitas nessa casa. Ah, Senhor, se for um problema financeiro, se for um problema de falta de alimentos, se for um problema na empresa, se for um problema de doença, se for um problema psicológico, se for um problema que os homens, ó Deus, o diagnóstico do homem diz que não tem cura, que não tem resolução. Agora, em nome de Jesus, eu digo: tem solução, tem cura, tem provisão de Deus, porque nós não servimos qualquer Deus, nós não servimos a um Deus que é feito de estátua, nós não servimos a Baal que não responde os seus filhos, nós não servimos a um Deus que tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda. Nós servimos a um Deus que é todo poderoso, está sentado nos céus e tem o seu trono aqui, ó Deus, no nosso coração, pois vive em nós e através de nós. Ah, Deus, nós temos servido a um Deus que tem a terra na palma das suas mãos e que tem um controle rigoroso de tudo e todas as coisas. Deus, se há libertação, se há necessidade de libertação, liberta. Se há, Deus, necessidade de provisão, eu quero te pedir que o Senhor entre com a provisão em nome de Jesus. Ah, Senhor, nos ensina, Deus, usar o clamor e a súplica como uma forma de oração, ó Deus, em nome de Jesus. Nos ensina, Deus, a levantar os nossos corações entregues ao Senhor, como forma de agradecimento aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, frutifica essa palavra, para que ela não morra no meio do caminho, Senhor, para que ela não seja devorada pelas aves do campo, para que ela não caia entre os espinhos, mas para que ela possa, Deus, achar um solo fértil no nosso coração e possa produzir, Deus, na nossa vida um crescimento, um amadurecimento na sua palavra, Deus, na nossa forma de te buscar, na nossa forma de clamar e entender, ó Deus, que o Senhor é um Deus que nos ouve, o Senhor é um Deus que não desampara os teus filhos, o Senhor é um Deus que não desampara aqueles que dobram o joelho e clamam ao Senhor Todo-Poderoso. Senhor, quando nós não vemos o final, o Senhor se levanta e nos mostra que ainda existe luz. Quando nós não vemos a cura, Senhor, quando nós não vemos o diagnóstico positivo, o Senhor se levanta em atendimento ao nosso clamor e nos mostra que a última palavra é do Senhor. Em nome de Jesus, nós te exaltamos e glorificamos o teu santo e poderoso nome.